Eu queria somente, Jair, antes da gente chamar aqui o nosso convidado, o Herbert Lima, que é o secretário de Educação da cidade de Sobral, que é um exemplo no Brasil em termos de educação, só queria que você ressaltasse aquela relação que você sempre tem comentado desses temas básicos, como saúde, educação, a menor desigualdade possível social, como isso daí tem relação direta com o tema de competitividade, uma coisa que tanta gente precisa no nosso Brasil, a própria qualidade, tanto do produto quanto dos serviços, e também a gente ter o que a gente chama hoje de sustentabilidade, não somente do negócio, mas sustentabilidade do planeta. Em seguida, a gente vai convidar aqui, previamente, o Amaury Gomes, que ele é diretor de uma escola lá de Sobral. O Amaury já está aqui nos nossos estúdios, para a gente fazer, então, abordagem sobre a educação, né? A importância que tem a educação para o nosso país, tomando como exemplo o modelo desenvolvido em Sobral, uma cidade reconhecida há mais de 10 anos, por ter os melhores indicadores da educação, não somente do Brasil, mas também no mundo. Então, Jair, eu queria que você fizesse uma síntese aí de 2 minutos para a gente chamar daqui a pouco o Amaury Gomes e depois, na sequência, o Herbert Lima. A escolha, Haroldo, desse tema para o nosso evento, realmente ele tem a ver, é como disse a Mafalda, está na hora de começar tudo de novo. Então, a base é a educação, a base é a saúde, a base é a gestão pública, nós precisamos de pessoas honestas, então é por isso que nós trazemos esse tema. E, claro, que tudo que acontece na vida é uma relação de causa e efeito. Então, quer dizer, se nós não tivermos essa base sólida, a gente não consegue ser produtivo, não consegue ser competitivo, porque a educação é o que traz tudo isso. Então, é dessa forma que nós estamos hoje preocupados, né, em transmitir isso, trazer a qualidade para a cultura do brasileiro. A gente teve um sucesso muito grande nos anos 80, mas hoje a gente precisa realmente fazer com que as coisas aconteçam. É exatamente isso. Então, é por isso que iniciamos, né, falando de um case de sucesso de educação, que é Sobral, né, que é muito importante para servir de exemplo, um exemplo vindo do Nordeste, e sempre vamos precisar de educação para tudo o que queremos, porque senão a gente vai continuar sendo o país do jeitinho, que não é isso que nós queremos. Quando nós falamos do jeitinho, né, do jeito de ser do brasileiro, aí tudo bem, mas quando se fala de jeitinho, né, para ludibriar, para mentir, né, para soltar bandidos, isso aí não tem sentido, né? Então, é por isso que a gente começa muito bem. Eu estou acabando de ver aí na lista dos comentários, temos presença de Portugal aqui, já assistindo o nosso evento, né? Quer dizer, isso é muito importante para a gente recuperar essa credibilidade do nosso país, por meio da competência, por meio da educação, por meio da produtividade. Então, essa é a qualidade que queremos e que merecemos no nosso Brasil. Muito bem, vamos convidar então a Amaury Gomes, ele é diretor-presidente. Amaury, bom dia, tudo bem com você, Amaury? Bom dia, Haroldo, bom dia, Jairo. Que alegria e honra e gratidão aí pelo convite. A gente que fica muito feliz, viu, Amaury? Amaury, para quem não conhece, é diretor-presidente da Escola de Formação de Professores, lá de Sobral, não é? Daqui a pouco a gente vai ter a presença aqui do Herbert Lima, para discorrer sobre esse evento fantástico, esse modelo que é Sobral para a educação do nosso país. E as nossas boas-vindas, eu queria que você ficasse à vontade, Amaury, para comentar um pouco aí sobre o seu conhecimento, você que faz parte dessa escola de formação de professores, como diretor-presidente. Fique bem à vontade, Amaury. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, Haroldo, né? De novo aí, bom dia também ao Jairo, a você e a todos os que nos acompanham aí, né, nesse evento, e já mandar aí um alô e um bom dia para todos que estão conosco, nos acompanhando. Para nós é uma alegria e honra, eu repito, fazer parte de uma trajetória, né, e de uma caminhada que já tem aí mais de 2 décadas e meia. Então, é um processo que vem se consolidando, né,
ali no final da década de 90 até hoje, né, até atualmente. Então, os desafios são grandes, Haroldo, e a todos que nos acompanham. São grandes os desafios. Mas é uma constância e uma construção de um projeto onde nós defendemos que política educacional, sobretudo no país, ao meu ver, né, enquanto educador, ela precisa ser uma política de Estado e não de governo. Então, é essa a grande, assim, eu diria que o grande olhar, né, que nós devemos ter enquanto educador e olhando para um fortalecimento de uma política pública que é essencial para qualquer nação, para qualquer estado e para qualquer município do nosso país. Então, essa consolidação, ela nasce ali no final da década de 90 com uma decisão que eu considero também, né, estratégica, que nós chamamos aqui de coragem política, né, ali do gestor maior, né, à época, em 1997, nós tínhamos como prefeito da cidade, que hoje, atualmente, é senador da República, né, o Cid Gomes, teve muita coragem política para desenvolver processos e para fazer uma defesa, né, da escola, né? E aí eu destaco aqui, assim, tem vários pontos, Haroldo e Jairo, a serem destacados, mas eu quero fazer um destaque, acredito que o professor Herbert, quando estiver entrando também, vai ter outros pontos a fazer destaque, mas tem um destaque na política educacional de Sobral, que foi a seleção meritocrática dos dirigentes escolares, ou dos diretores de escola. Então, Sobral, há mais de 2 décadas, faz uma seleção, realiza uma seleção, né, de diretores de escola, que, acreditando, portanto, que a seleção garantirá, né, e vem garantindo um diretor com perfil técnico, né, com conhecimento técnico, para dirigir, né, para liderar ali a equipe escolar, né, ou conduzir ali os processos na escola. Então, esse ponto, a meu ver, sabe, Haroldo e Jairo e a todos que estão nos acompanhando, foi um dos destaques aqui, né? E olha que eu não estou falando, porque no nosso país, né, é prerrogativa do chefe do executivo fazer a escolha, né? Pelo menos agora teve uma mudança na lei, mas até bem pouco tempo ele poderia fazer uma escolha direta, inclusive de caráter político, porque é uma prerrogativa do chefe do executivo. E hoje, né, já se tem uma mudança, uma leve mudança ali na lei, que já prevê, né, que os municípios realizem seleções dos diretores escolares. Mas era esse primeiro ponto, para a gente abrir aqui a conversa, Haroldo, e eu estou aqui à disposição. Atualmente eu dirijo a Escola de Formação de Professores, é um espaço estratégico dentro da política educacional de Sobral, porque nós trabalhamos diretamente com a formação continuada e em serviço de todos os professores da rede pública municipal, mas, para além disso, nós também trabalhamos com outros atores, né? Nós formamos outros atores que não estão ali ligados diretamente à sala de aula, né? Que são coordenadores pedagógicos, que são psicólogos, né? Sobral tem hoje um psicólogo por escola, que aqui nós chamamos de orientador educacional. Então, nós temos outros atores, os brinquedistas, os cuidadores, toda a equipe da educação inclusiva, né? Do atendimento educacional especializado. Enfim, nós temos uma gama de profissionais, né, que a escola dá conta num trabalho aí em sintonia com a Secretaria Municipal de Educação de Sobral. Acredito que o professor Herbert esteja entrando na sala, para nós é uma grande alegria. Amaury, de qualquer maneira, para você que é diretor-presidente, não é, dos profissionais da educação aí de Sobral, nossos parabéns. Vamos chamar agora o nosso Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral, uma cidade modelo para o Brasil e para o mundo em termos de educação. Olá, Herbert. Tudo bem, Herbert? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Haroldo Ribeiro. Bom dia, Jairo Martins. E um bom dia também muito especial ao meu colega, meu amigo, companheiro de trabalho, professor Amaury Gomes, que é o nosso diretor-presidente da Escola de Formação de Professores. Bom, primeiro, queria
inicialmente agradecer pelo convite, dizer que é uma grande honra, uma grande alegria poder participar de um seminário que trata sobre a importância da qualidade, especialmente para os desafios que nós temos no século XXI. Dizer que é uma honra, uma alegria o convite à Secretaria de Educação de Sobral, à Prefeitura de Sobral, que aqui eu e o professor Amaury estamos representando, a todos os educadores, todos os professores, e espero que a gente possa aproveitar aqui esse momento para debater algumas experiências interessantes que nós temos na educação pública do município. Mais uma vez, muito obrigado. Peço desculpas por ter ingressado alguns minutos após o horário da live, em função aqui da organização das agendas, da gestão, mas obrigado pela oportunidade. Muito bem, Herbert. No finalzinho, o Jairo vai também cumprimentá-lo, né? Como também cumprimentar a nossa audiência. O Amaury, por favor, Amaury, fica aqui conosco. Você faz parte desse time fantástico aí de Sobral. E o Herbert preparou o material de apresentação, vou compartilhar com vocês aqui. Fica à vontade aí para ou você passar ou eu passo por aqui, Herbert. É melhor você passar por aí porque você tem o domínio sobre o material. Fica à vontade. Perfeito. Farei então aqui a passagem. Bom, então mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E acho que o professor Amaury já iniciou trazendo alguns elementos importantes que caracterizam a experiência da política educacional de Sobral. E esses elementos eles estão muito atrelados, primeiro, a uma visão sobre o que é gestão pública educacional. Assim como também eles passam por alguns princípios que envolvem a liderança e a decisão política dos gestores públicos. Pensar em desenvolver boas práticas e uma boa experiência no campo da condução e da gestão de políticas públicas no âmbito da educação, assim como também implementar eixos que prezam por eficiência, por qualidade, por um compromisso da garantia do desenvolvimento, no caso da educação, da aprendizagem das crianças como um direito, passa sem dúvida nenhuma por uma boa gestão pública, pela decisão política e pelo olhar do que é prioritário no campo da educação pública. Nesse sentido, eu inicio aqui essa apresentação que nós utilizamos para compartilhar um pouco dessa experiência do modelo de Sobral, levando aqui os nossos internautas que acompanham essa live no YouTube a fazer um resgate, uma retomada através dessa imagem do momento muito importante e desafiador que nós tivemos na metade da década de 90, que é representado por essa imagem que está aqui na parte superior da tela, que representa como era a estrutura física das escolas naquele momento. Então, essa imagem ela representa como é que estava a condição de investimentos públicos, especialmente no que compete aos prédios públicos, à infraestrutura física das escolas. E logo na imagem de baixo, 4 anos depois, com o início de uma nova gestão pública a partir do ano de 1997, um investimento muito forte foi feito na garantia de uma melhor infraestrutura física das escolas. E se esperava que esse investimento promovesse, propiciasse, garantisse uma melhoria também nas condições da aprendizagem dos estudantes. Isso acabou não se revelando como uma verdade, tendo em vista que, mesmo com a melhoria dos prédios, a foto de baixo é a mesma escola 4 anos depois, mesmo com investimento em equipamento, em tecnologia, em melhoria de condições de salário e de trabalho dos profissionais, não houve um avanço significativo na melhoria da qualidade da educação pública do município. Então, ter um bom prédio, ter bons materiais, ter uma boa condição de trabalho, ter um bom reconhecimento por parte dos profissionais, tudo isso é uma condição necessária e importante, mas não é suficiente. E aí, nesse sentido, havia também alguns outros desafios, como, por exemplo, uma elevada taxa de distorção idade-série. Então, as crianças não conseguiam avançar na sua
idade correta para uma determinada série. Havia um comprometimento da infraestrutura física das escolas, havia uma elevada taxa de analfabetismo escolar e a ausência de uma política que prezasse por metas de aprendizagem, com foco na garantia da aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo das crianças, e também uma política de formação continuada que garantisse a organização, a sistematização e a implementação de boas práticas pedagógicas dentro do ambiente escolar. Estes desafios, então, geraram uma série de decisões importantes no campo da experiência da política pública de educação de Sobral, que prezou pela garantia da qualidade através de uma escola que é eficaz, que é eficiente e que é comprometida com o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Nesse caso específico da experiência de Sobral, isso passou por uma decisão política, né, de tomar medidas importantes como a seleção meritocrática de gestores escolares, a realização de concursos públicos periódicos, o estabelecimento de metas de aprendizagem, a implementação de avaliações diagnósticas para identificar como era o nível de alfabetização das crianças e, logo em seguida, construir e aplicar uma política de alfabetização que garantisse a alfabetização na idade certa para todos os estudantes, uma política de incentivo com o pagamento de gratificações, de premiações, do reconhecimento do trabalho dos profissionais a partir de incentivos salariais aos professores, a implementação de uma política de formação de professores que se instituiu através da criação da Escola de Formação Continuada de Professores de Sobral, ao qual meu colega, professor Amaury Gomes, que me antecedeu aqui na apresentação, iniciou falando um pouco também sobre esse eixo, ele que é o diretor-presidente responsável atualmente por essa escola. Então, houve a definição de alguns objetivos claros que garantissem o direito da aprendizagem da criança. Então, o primeiro, que foi a primeira meta, garantir que todas as crianças fossem alfabetizadas na idade certa, nos 6, 7 anos de idade, que nenhuma criança avançasse mais as séries subsequentes sem ter esse processo de alfabetização consolidado. A segunda meta foi para aquelas crianças que eventualmente avançaram no segundo ano, ainda com alguma defasagem de aprendizado, que fosse implementado programas, projetos, iniciativas de correção de fluxo, de correção da distorção idade-série. Ocorreu também em Sobral o fim da multisseriação, que era, muitas vezes, na mesma sala, você ter várias crianças de séries diferentes sendo acompanhadas pelo mesmo professor. A implementação de programas de contraturno, de ampliação de jornada, de reforço escolar, para permitir à criança um bom desenvolvimento cognitivo. Focar também em elevar os níveis de proficiência de leitura, de escrita, de produção textual, de interpretação de texto, assim como também do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e ampliar, qualificar o trabalho na educação infantil com a criação dos centros de educação infantil, a implementação de uma avaliação no último ciclo da educação infantil, no Infantil 5, o desenvolvimento e o investimento também no currículo, na formação continuada dos profissionais. Então, todos esses elementos, eles foram importantes e fundamentais para que Sobral avançasse no sentido de melhorar e elevar o nível de qualidade e de compromisso na garantia do aprendizado dos seus estudantes na rede pública de educação do município. Hoje, são 35 mil estudantes, quase 4 mil profissionais que compõem a rede pública municipal de educação e 3 eixos que fundamentam o compromisso com qualidade, com excelência e com a garantia do aprendizado dos estudantes que fazem parte da rede pública municipal de educação de Sobral. E esses eixos, eles passam primeiro, fortalecimento da gestão escolar, através da seleção pública de gestores escolares e também da garantia de recursos que permitem a autonomia pedagógica e financeira da escola, que são repassados, gerenciados
diretamente pelo núcleo gestor, pelo diretor, pelo coordenador pedagógico, pelo conselho escolar, no intuito de atender financeiramente às necessidades da escola. O segundo eixo é o eixo que preza pela retomada do fortalecimento da ação pedagógica, que foi o resgate do ofício de ensinar por parte dos professores, através da organização do trabalho de sala de aula, da formação continuada pela escola de formação dos profissionais do magistério, pelo reconhecimento, pelo engajamento e pela valorização dos profissionais do magistério, juntamente com a avaliação do aprendizado, que é o terceiro eixo. Então, reconhecer, valorizar o trabalho dos profissionais, mas não com benefícios, simplesmente pelo benefício, mas sim através do reconhecimento pelo resultado da aprendizagem, pelos resultados dos estudantes em termos da alfabetização, do desenvolvimento cognitivo, da excelência acadêmica, e isso passa através das avaliações que o município implementa como sendo o eixo importante para garantir esse reconhecimento. Bom, nesse momento, então, eu queria interromper por alguns minutos a minha apresentação, e eu quero trazer aqui um vídeo para vocês, que está compartilhado aqui na tela, vai já ser exibido novamente, e esse vídeo traz um pouco dessa experiência de Sobral. Queria pedir, então, a equipe técnica responsável pela transmissão para colocar novamente aqui na tela a imagem do compartilhamento da tela, onde eu coloquei um vídeo no YouTube, e agora eu espero que o áudio esteja bom. Eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo. O ano era 2000. Foi quando um detalhado levantamento da educação apresentou um quadro preocupante. Infraestrutura precária, má formação dos professores e estudantes, avançando nos anos escolares sem saber ler e escrever. Na época, 48% das crianças, cerca de 6.000 alunos entre 7 e 8 anos, atravessavam do 3º ao 5º ano analfabetos. Assim era o ensino público em Sobral, na região norte do estado. Há 25 anos, a educação aqui em Sobral era considerada um mundo em preto e branco, sombrio, absolutamente feio, sem nenhuma perspectiva. Mas foi preciso a política entender que era necessário atravessar, passar de um lado para o outro, simplesmente para buscar novas possibilidades, horizontes e, acima de tudo, aplicando uma metodologia que só tem um nome, e com ela tudo foi entendido que é possível. Ela se chama trabalho. Trabalho que trouxe um marco com 4 prioridades. Investimentos em educação que superam 30% do orçamento do município. Gestão educacional com foco na erradicação do analfabetismo, com prioridade para a leitura, redução para 0 da evasão escolar e valorização dos professores. A atual governadora do estado, a professora Isolda Sela, foi uma pioneira desse processo de transformação. Ela esteve à frente da Secretaria de Educação de Sobral entre os anos de 2001 a 2004. Ao longo das últimas 2 décadas, as estratégias tiraram o município da posição 1366 para liderar o ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E com detalhe, há 7 anos consecutivos no 1º lugar. O último indicador mostra o município com uma nota quase 10, 9,1, acima da média nacional, que é 5,6. O resultado virou referência para a ONU e hoje, uma criança em Sobral não passa do 2º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Nós construímos no nosso país, infelizmente, uma cultura de que o filho do pobre, do trabalhador que está na periferia, ele não consegue aprender ou ele não é alfabetizado por uma questão socioeconômica. E isso não é verdade. Eu acho que um dos grandes legados de Sobral se tornar uma referência é porque isso foi desconstruído. A criança, quando ela está aos 6 anos de idade, numa escola pública municipal de Sobral, e ela aprende, ela se torna leitora, né, seja de palavras, de frase, ela adquire
o domínio e a compreensão textual, isso acaba sendo a porta de abertura para ela ser protagonista também acadêmica e escolar em outras áreas. Uma criança que lê bem, ela vai ler bem um texto de história, de geografia, ela vai ler bem o entorno em que ela se insere na sociedade. Outro marco que caracteriza o antes e depois foi a equidade, que não é equivalente à igualdade. A equidade oportuniza estratégias específicas para assegurar os direitos de cada um. São oferecidas a elas, através das escolas, o mesmo ensino, com a mesma qualidade, com os mesmos instrumentos de acompanhamento, de monitoramento e de avaliação. Da mesma forma, a formação continuada dos professores é uma política única e universal. A rotina do trabalho de sala de aula, o dia a dia com os alunos, o fazer pedagógico dentro de sala de aula, ele é preparado, ele é qualificado para aquilo. E aí você tem, por último, uma política, uma plataforma de valorização dos profissionais do magistério. Então, o salário regularmente em dia, concursos públicos periódicos, pagamento acima do piso nacional, o pagamento de gratificações e bonificações que vão diretamente no contra-cheque dos professores como incentivo salarial, além do seu salário, né, como extra, para o aprendizado dos alunos, que é acompanhado e monitorado na avaliação. Então, há um empenho, um envolvimento de todos esses sujeitos que participam do entorno da escola. Mas para que tudo isso possa dar certo, é preciso eliminar as indicações políticas. O atual prefeito entende que o sucesso da educação em Sobral só é uma realidade porque o ensino está livre dos interesses dos políticos. Aqui não há precedentes. Para ninguém, há 20 anos. Há 20 anos que os diretores de escolas, principalmente, é o principal cargo da escola, são escolhidos através de seleção pública. Se você não garante os melhores para estar dando aula, tomando conta da escola, fazendo a coordenação pedagógica, você está dando um tiro no futuro dessas crianças. Amanhã, vamos trazer professores e ex-alunos que nos contarão como esse processo transformou Sobral. Bom, então esse vídeo faz um resumo, uma síntese um pouco sobre essa experiência do modelo da política educacional de Sobral. E aí eu vou voltar aqui às minhas lâminas, só tenho mais 9 minutos, só para poder finalizar. Então, depois desse conjunto de reformas que passou pela formação continuada, a criação de uma política de formação continuada de professores, assim como também medidas de valorização e reconhecimento dos profissionais do magistério, seleção de diretores, coordenadores pedagógicos, investimento na infraestrutura física, uma política de alfabetização, a criação de uma política permanente de avaliação e monitoramento da aprendizagem dos estudantes, a formação continuada e o investimento no diretor escolar, especialmente como sendo o principal líder de transformação e promoção do desenvolvimento da aprendizagem na escola. Aqui, ao final de parte desse período, alguns dos resultados que eu compartilho aqui com vocês. Primeiro, a redução da distorção idade-série. Então, as crianças estão na série correta para a sua respectiva idade. Como foi que isso se deu tanto em relação aos anos iniciais como em relação aos anos finais, de 2001 até 2017, é um corte temporal. No ensino fundamental 1, o azul claro, no ensino fundamental 2, o azul escuro, e as quedas aqui numa faixa de 15, 16 anos. O abandono escolar, que é praticamente zero hoje, todas as crianças estão matriculadas na escola e é garantidas a elas o material didático completo, alimentação, transporte escolar, 100% de aula durante todos os 200 dias letivos, as 800 horas é garantida com o desenvolvimento da aprendizagem, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, LDB, e a melhoria dos indicadores. Um desses indicadores eu trago aqui, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em 2005, Sobral tinha uma nota 4 e estava na posição 1.366. 2007, subiu para a nota 4.9. 2009, 6.6, 2011, 7.3, 2013,
passou para 7,8, o quinto melhor resultado do país. Em 2015, 8,8, e em 2017, com 9,1, se tornou a rede pública de educação o melhor nível de qualidade em relação ao índice de desenvolvimento da educação básica do nosso país. E aqui eu encerro com os últimos 5 minutos que eu tenho aqui de controle do tempo, com outro vídeo de 3 minutinhos, que dá um exemplo prático de como essa transformação, de como essa gestão pública de educação, pautada e focada numa escola eficaz, que garante a aprendizagem, mas que oferece também o desenvolvimento das competências socioemocionais, o cuidado, o engajamento, o acolhimento da criança, como isso também tem transformado a vida de jovens, de adolescentes nos dias atuais. Então, eu encerro aqui a minha apresentação compartilhando um pequeno trecho de uma reportagem do Globo Repórter que trouxe aqui um exemplo de um dos reflexos da implementação dessas medidas na vida dos estudantes da rede pública municipal de educação. Lugar de criança é na escola. E na cidade de Sobral, no Ceará, essa certeza fez toda a diferença. Há 2 décadas, o ensino público daqui passou por uma grande mudança. Foi muito além da questão salarial. Há 20 anos atrás, houve uma valorização a priori no resgate do professor, do ofício de educar, né? De dar condições ao professor dentro das salas de aula, com toda uma estrutura que possibilite que eles tenham o seu fazer pedagógico melhorado. Os professores estão sempre aprendendo, junto com os alunos. A gente vive estudando diariamente, né, para se adaptar ao novo, porque a gente trabalha com vontade, a vontade é nossa, a gente quer que eles aprendam. Tenho 32 anos de sala de aula, gosto. A última palavrinha que termina, Zazá. A senhora se sente valorizada aqui? Sinto. Sou muito bem valorizada. Adoro minha equipe, adoro a gestão escolar, gosto dos meus colegas professores, eu gosto do todo. Os resultados foram aparecendo nas salas de aula e nas provas nacionais. O curso de formação de professores está sempre cheio. Dizem que essa história, meninos, entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. É possível pegar essa experiência tão formidável de Sobral e estender para o país inteiro? Eu acho que é possível para o resto do Brasil também. Agora, depende das escolhas políticas em cada estado, em cada município, para aplicar esse desenho. Precisa ter coragem, independente de problemas que eles tragam de casa, independente de pobreza, de estresse, né, doméstico, sem alfabetizar todas as crianças, depois elas não conseguem aprender outras coisas, né, dominar outros textos, né, desenvolver outras capacidades. Aprender as primeiras letras, alfabetizar, é começar a abrir um caminho, é dar à criança ou ao adulto a possibilidade de alcançar um horizonte infinito. Jéssica tem 23 anos e é fruto da experiência de Sobral. Entrou na escola na mesma época em que o ensino público estava se transformando. Ela passava noites acordada, eu brigava, menina, vai dormir. E ela virava a noite toda, fazia uma garrafa de café e passava a noite todinha acordada. Eu, minha filha, tu vai enlouquecer, né? E ela, não, mãe, não vou não. Né? Às vezes eu, conversando assim com o meu professor lá na escola, eu falava, minha filha, ela passar a noite estudando. Eu disse para ele que ela ia enlouquecer, que ela ia ficar louca. Ele disse que nunca ouviu falar que ninguém enlouqueceu porque estudou. Muito pelo contrário, que só cresceu. Jéssica está quase terminando o curso de psicologia. Eu sempre quis ser pedreira ou costureira, porque era a profissão dos meus avós, né?
Dentro da faculdade, eu aprendi a questionar o que já está posto. Será que realmente é dessa forma? Quando eu decidi fazer psicologia, foi porque foi a forma, sabe, que eu encontrei de mudar o mundo, de trabalhar com as pessoas e tentar fazer do mundo um lugar melhor para mim, para os meus irmãos, mas que acaba sendo um mundo melhor para todo mundo. Que existe um ambiente. Não tem sido fácil. Quando a situação apertou ainda mais, ela quase desistiu. Acho que teria que ter 2 pontos. Além de ter que lidar com a falta de recursos, de ter que lidar com a falta de oportunidades, a gente ainda tem que lidar com um destino que predeterminaram para a gente. Você não pode, porque você é pobre, porque você vem da favela, ou porque você é mulher, você não pode. Tem um destino diferente que está preparado para você. Então, esse preconceito é uma das coisas que mais massacra a gente. A primeira grande coisa é dizer, não, eu não sou esse rótulo que vocês fizeram para mim, eu não tenho um destino traçado, eu posso ser uma coisa diferente. E Jéssica teve a ajuda preciosa de professores que acreditaram nela. Quando eu cheguei lá para dizer, olha, não dá mais, eu vou ter que trancar por um tempo, ela, não faça isso que a gente vai dar um jeito. Deu certo. Esse espaço aqui é o espaço onde ficam as placas de formatura, daqui a pouco a minha vai estar por aqui também. Parece que minha vida foi dividida entre o que eu vivia antes e depois da faculdade. Mudou muita coisa. Mudou a forma com que eu vejo o mundo. Eu sou uma pessoa diferente. Essa mudança é gradativa, vai acontecendo ao longo da vida inteira. Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Cada um fazendo a sua parte. Nós não podemos desistir, porque muitas vezes a família já desistiu. E nós, educadores, não podemos desistir. Não podemos nos dar o luxo de desacreditar de que a educação é ainda a grande ferramenta transformadora dessa sociedade e do mundo. Muito bem, uma salva de palmas, gostei. Bom, é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Peço desculpas aqui por ter ultrapassado alguns minutos. Agradeço pela oportunidade e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado. Herbert, a gente que agradece, parabeniza você, realmente é emocionante, né? Algumas pessoas colocaram esses comentários aí, a gente que sabe qual é a base de uma sociedade próspera é a educação, a gente tem colocado isso aí como prioridade na nossa Academia Brasileira de Qualidade. Eu queria concluir essa sua apresentação com as considerações finais do Jairo Martins. Por favor, Jairo. Tá, puxa, é com o misto, né, que eu digo que saio dessa apresentação muito bem estruturada, né, eu agradeço ao Herbert e agradeço também ao Amaury Gomes, né, exatamente pela forma, né, lúcida como desenvolver esses 3 eixos e fizeram acontecer. Então, eu digo, eu estou saindo de um lado muito motivado por termos, né, iniciado com a educação esse nosso evento. E, por outro lado, eu tenho uma certa decepção. Por quê? Motivado porque é possível fazer. Gostei muito dessa frase. Missão possível. Educação é uma missão possível. E foi o que foi dito, né? Quer dizer, e tem que se fazer com muito trabalho. Agora, a decepção. Se nós temos um exemplo que funciona, por que é que não se copia isso? Essa é a indignação que a gente fica, né? E esse negócio tem que separar, a educação não precisa ser mesclada com política. Política, os políticos têm que tomar a decisão de fazer, de priorizar a educação. Agora, o modelo está aí. É muito claro esse modelo dos 3 eixos que vocês apresentaram, né? Quer dizer, por que não fazer? Então, nós começamos bem o nosso evento com esse tema da educação, com essa lucidez, essa realmente muito responsável, né, conceito que vocês adotaram em Sobral, e isso está aí para ser copiado. Não se preocupem com esse tema de copiar ou não. Hoje nós temos uma palavra muito boa para usar isso, que é benchmark. Então, vai fazer o benchmark com Sobral, porque já funciona, não precisa reinventar a roda. Então, eu agradeço a participação, Herbert e Amaury, no nosso evento, começando com chave de ouro, né? Quer dizer, essa Sobral é exatamente a qualidade que nós queremos, que nós precisamos e que nós merecemos, tá? Meus parabéns, e pode ter certeza que nós vamos cada vez difundir, queremos
uma multiplicação de Sobrais aqui no nosso país. Tá? Muito obrigado. Muito bem, gente. E foi colocado aí na reportagem, todos vocês viram, a Isolda Sela, uma pessoa que fez um trabalho fantástico, secretária da Educação, vice-governadora, governadora, hoje secretária executiva do Ministério da Educação, que tem lá como ministro o Camilo Santana, que, enquanto governador, sempre deu muita força para os trabalhos na Secretaria da Educação Estadual da Isolda Sela. Depois passa a ser governadora. Na saída do Camilo Santana para se candidatar a outro cargo, a Isolda Sela exerceu interinamente o governo do estado do Ceará. Então, temos lá a Isolda como secretária executiva, levando essa possibilidade de copiarmos esse modelo para outros municípios do Brasil. Então, Herbert, transmita a toda a população de Sobral os nossos agradecimentos, nossos parabéns. E, em nome da Academia Brasileira de Qualidade, fica muito feliz, porque o trabalho que vocês fazem aí nos incentiva, nos apoia, nos inspira, faz com que a gente acredite que é possível a gente restaurar. Temos aqui em nossa audiência uma pessoa que bem representa os professores do nosso país, que é a doutora Cosete Ramos, homenageada esse ano com uma personalidade da qualidade pela ABQ, e ela está aqui representando todos os professores do nosso país, e a gente sabe muito bem que sem professores de qualidade não existe ensino de qualidade. Você sabe muito bem disso. Você, apesar de ser secretário da Educação de Sobral, tem uma belíssima carreira acadêmica, formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Uma pessoa jovem como você, a gente fica muito feliz de saber que na Secretaria de Educação de um município tem uma pessoa que não está lá somente por indicação puramente política, mas uma pessoa que tem a meritocracia por trás. Então, parabéns para você também pela sua formação, pela sua dedicação, e a gente fica muito feliz e motivado que esse trabalho seja perpetuado aí em Sobral e que seja modelo, seja inspiração para o resto do nosso país. Então, mais uma vez, obrigado, Herbert. Um bom dia para você. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, também pelas palavras. Dizer que foi uma honra e uma alegria poder participar e ficamos aqui sempre à disposição para eventuais outras oportunidades. Um grande abraço e um excelente evento a todos.